No silêncio da noite em Jerusalém, as ruas estavam quase desertas, exceto pelos guardas que patrulhavam com tochas acesas, iluminando as pedras antigas com uma luz trêmula. Caifás, o sumo sacerdote, permanecia em sua sala no templo, cercado por pergaminhos e símbolos sagrados, mas seu coração não estava em paz. Ele observava a cidade através da janela, vendo as sombras das casas e ouvindo o vento que parecia sussurrar promessas de mudanças que ele não podia controlar. Cada decisão que tomara nos últimos dias pesava sobre sua consciência, mas a ambição e o medo do caos o mantinham firme. Ele acreditava que estava preservando a ordem, que estava protegendo o templo, mas havia uma inquietação crescente que o acompanhava a cada respiração. O eco das vozes da multidão que clamava por Jesus ainda reverberava em sua mente, como se ele pudesse ouvir cada grito novamente, cada acusação de blasfêmia, cada apelo desesperado para que o poder humano prevalecesse. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Pôncio Pilatos caminhava pelo seu palácio romano, sozinho, refletindo sobre o peso que carregava. O mármore frio sob seus pés parecia amplificar a tensão que sentia. Ele lembrava das palavras de sua esposa, que lhe contara sobre um sonho perturbador envolvendo aquele homem que todos chamavam de Messias. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto sereno de Jesus diante dele, enquanto a multidão gritava por sua morte. Pilatos se sentiu dividido, uma mistura de autoridade, medo e moralidade lutando dentro dele. Ele tinha o poder de libertar ou condenar, mas a pressão dos líderes religiosos e a ameaça de revolta popular o empurravam para escolhas que sua consciência sabia serem erradas. Ao lavar as mãos diante da multidão, ele tentou simbolicamente se isentar da responsabilidade, mas não podia escapar do peso do que havia permitido que acontecesse. Cada gota de água que escorria de suas mãos parecia carregar a culpa de uma decisão que mudaria a história para sempre. Caifás não conseguia dormir. Ele se levantava frequentemente, caminhando de um lado para o outro em sua sala, repassando cada detalhe do julgamento secreto, cada conversa com os sacerdotes e líderes do Sinédrio. Ele lembrava das palavras de Jesus, que permaneceram calmas e firmes diante de todas as acusações. A serenidade de Jesus contrastava com a tensão e a intriga que reinavam naquele ambiente. Caifás começou a sentir um peso crescente em seu coração, não apenas pela responsabilidade de suas ações, mas também pela percepção de que algo muito maior do que ele próprio estava em andamento. A fé que ele tentava controlar, suprimir e manipular não podia ser contida, e ele sabia disso, mesmo que ainda não admitisse em voz alta. Pilatos, por sua vez, tentava se concentrar nos assuntos de sua administração romana, mas cada decisão, cada relatório de soldados, cada notícia sobre a inquietação do povo parecia sempre voltar ao mesmo ponto: Jesus. Ele lembrava-se da escolha oferecida à multidão entre Jesus e Barrabás. A indignação silenciosa de Jesus diante daquela injustiça ainda queimava em sua mente. E mesmo depois de ver Jesus levado para o Gólgota, seu coração se sentia vazio e perturbado. Ele sabia que a história não terminaria ali. A vida daquele homem e a mensagem que ele carregava continuariam. E a consciência de Pilatos não permitiria que ele esquecesse. Caifás via sinais do crescimento da fé que tentara sufocar. Os seguidores de Jesus começaram a se reunir secretamente, falando das palavras que haviam ouvido, das curas que presenciaram, da ressurreição que esperavam. Cada relato que chegava ao sumo sacerdote parecia uma punhalada em seu orgulho. Ele começava a perceber que sua tentativa de controlar a narrativa e manter o poder estava falhando. A história que tentava apagar estava se escrevendo sem sua permissão. Caifás sentia medo, mas não podia admiti-lo.
Ele continuava a desempenhar seu papel no templo, mas sua autoridade moral e espiritual já começava a desmoronar silenciosamente. Pilatos enfrentou rumores e desafios em sua própria administração. A política romana não era mais simples para ele. Alguns soldados, sabendo de sua decisão, questionavam sua coragem e liderança. Sua reputação estava manchada. Cada encontro com outros governadores, cada relatório que recebia, carregava o lembrete de que sua mão havia selado um destino que não pertencia a ele decidir sozinho. Pilatos sentia o peso do tempo, da história e do julgamento que se aproximava, não apenas de homens, mas de Deus. Enquanto a cidade de Jerusalém continuava sua rotina, com comerciantes, peregrinos e soldados se movimentando pelas ruas, algo invisível acontecia. A mensagem de Jesus se espalhava silenciosamente, fortalecida pelo testemunho daqueles que o haviam seguido, pelas histórias das curas, dos milagres e principalmente pela fé na ressurreição que logo seria revelada. O que Caifás e Pilatos tentaram destruir estava se fortalecendo, invisível, mas irresistível. Cada noite para Caifás era marcada por sonhos perturbadores. Ele via a multidão se tornando mais fiel, mais ousada, desafiando a autoridade que ele julgava absoluta. Sua ambição não podia conter aquilo que era divino. Ele sentia uma dor profunda, um medo que não podia expressar e uma raiva silenciosa contra aquilo que não conseguia controlar. Cada sonho era uma lembrança de que o poder humano é limitado e que tentar conter o que é sagrado sempre terá um custo elevado. Pilatos, em solidão, revivia a cena do julgamento de Jesus repetidas vezes. Cada gesto, cada palavra, cada decisão parecia ecoar através do tempo. Ele se perguntava se poderia ter feito diferente, se poderia ter libertado o inocente. Mas o peso da multidão, a pressão da política e a ambição pessoal o haviam levado ao caminho que mudaria a história para sempre. Pilatos percebeu que, embora tenha tentado lavar suas mãos, nenhuma água poderia remover a culpa de sua decisão. O destino de Caifás foi se desvanecendo nas páginas da história. A fé que tentara apagar não apenas sobreviveu, mas cresceu, espalhando-se além das fronteiras de Jerusalém, alcançando nações e continentes. Ele permaneceu como um exemplo do perigo da ambição e da manipulação, uma advertência silenciosa sobre os limites do poder humano. Pilatos, removido de sua posição e lembrado como o homem que autorizou a crucificação, também se tornou uma figura de advertência. Sua história é contada para lembrar que a indecisão e a conformidade diante da injustiça trazem consequências duradouras. Ele desapareceu do cenário histórico de forma discreta, mas seu nome é lembrado junto com os eventos que mudaram o curso da humanidade. Enquanto isso, Jesus ressurgia na narrativa mundial, não como vítima, mas como Salvador. O poder divino manifestou-se plenamente, mostrando que nenhuma autoridade humana pode deter a verdade de Deus. Caifás e Pilatos, embora protagonistas na narrativa da crucificação, foram tragados pelo tempo, enquanto a mensagem de Jesus atravessava séculos, transformando corações e vidas. Cada gesto humano, cada decisão tomada com medo ou ambição, contrasta com a eternidade da justiça divina. Caifás e Pilatos não conseguiram silenciar o que era divino. Suas histórias servem como advertência, mas também como prova de que a verdade, mesmo quando confrontada por líderes poderosos, prevalecerá. E assim, mesmo após séculos, aprendemos. O poder terreno é efêmero, a moralidade é testada em decisões difíceis e a justiça divina permanece eterna. Caifás e Pilatos seguiram seus caminhos humanos, mas a história mostra que apenas o plano de Deus é infalível, que apenas a fé verdadeira resiste à destruição
e que aqueles que permanecem fiéis ao que é divino encontram vitória e eternidade. Que esta história sirva como lembrete de que, mesmo diante do medo, da ambição e da injustiça, a verdade de Deus não pode ser apagada. Cada decisão, cada escolha carrega peso, e aqueles que desafiam o divino pagam o preço. Mas aqueles que permanecem na fé, na coragem e na justiça, mesmo quando cercados pelo caos, permanecem eternos na história e no coração de Deus.